Maranata, desbravadores e aventureiros. Os desafios da pandemia já duram pelo menos um ano e têm causado sofrimento a muitas pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia continua atenta a essa situação e enfatiza a necessidade de ampliar o cuidado com a realização de cultos e programas, reuniões. É importante que reuniões presenciais ou virtuais sejam avaliadas pelos líderes locais, mediante cuidadosa análise de riscos, cenários e impacto social. As reuniões devem ocorrer somente com o apoio da administração da igreja correspondente e desde que não entre em conflito com os decretos e as condições sanitárias locais. Para isso, devem ser levadas em conta as seguintes recomendações: enfatizar a prática de medidas sanitárias como o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos e a aferição de temperatura. Avaliar regularmente as condições de segurança para realizar reuniões presenciais e também a necessidade de reuniões virtuais. Realizar atividades presenciais com crianças e adolescentes somente quando houver autorização para aulas presenciais nas escolas da região. Respeitar o distanciamento em todas as reuniões, evitando aglomerações. Adotar os cuidados sanitários em todos os ambientes da igreja e também do clube. Quanto ao protocolo de segurança para reuniões regulares do Clube de Desbravadores e Aventureiros, antes do retorno das atividades presenciais, o clube deverá realizar uma reunião para que todos os membros da diretoria compreendam e aceitem as diretrizes e estejam conscientes dos métodos e adequados de prevenção da Covid-19. Na primeira atividade presencial, os desbravadores e aventureiros deverão estar acompanhados de um dos pais ou responsável legal, que deverá ser informado das diretrizes e autorizar a participação do menor. Nenhum membro ou participante deve estar na reunião ou atividade do clube sem autorização assinada pelo responsável legal. O membro do clube que fizer parte do grupo de risco ou que tiver na sua família ou pessoas próximas alguém com confirmação a suspeita ou sintomas de contaminação não deve participar das reuniões presenciais até a liberação médica. O retorno deve ser gradual, favorecendo as atividades e eventos que não expõem os desbravadores e aventureiros ao risco de contágio. Nas primeiras semanas do retorno às atividades, o tempo de duração das reuniões deve ser reduzido. A classe bíblica deve ser priorizada, podendo ser realizada em grupos menores. É importante dar preferência para atividades por unidades, evitando a aglomeração de desbravadores e aventureiros. O período é de readaptação à rotina do clube. A decisão da igreja local será soberana e de acordo com a realidade local. A comissão junto à igreja possui autoridade para impedir, suspender e criar critérios próprios para o retorno das atividades presenciais dos clubes de desbravadores e aventureiros. O Ministério dos Desbravadores e Aventureiros ressalta a importância de se respeitar a decisão da igreja local. As recomendações estarão propostas em níveis. Os clubes devem tomar e objetivar o melhor possível para ser aplicado em cada clube de acordo com suas realidades. Que Deus possa te abençoar e lembrai-vos de Caleb. Lembre-se de Caleb. E que Deus te abençoe. Maranata. Desbravadores e aventureiros. Eu também aprendo com Caleb que até o que Deus promete tem que ser conquistado. Porque Deus faz assim. Tudo que o homem recebe com facilidade, de mão beijada, não cria uma escala de valor. Tudo que você conquista com luta, com dificuldade, com esforço, cria uma escala de valor. Você ama, protege e não desperdiça, porque você sabe o quanto custou. Deus prometeu dar uma terra, mas não prometeu facilidade e moleza. No capítulo 1 do livro de Josué, 3 vezes no versículo 6, 7 e 9, Deus vai dizer para Josué: esforça-te. Você vai ter que empregar uma energia acima do normal. Foi Deus quem prometeu a terra, mas tem esforço para você valorizar, para você não desperdiçar e não jogar fora a bênção de Deus. Deus prometeu, mandou na casa de Jessé e ungiu Davi rei. E você pensa o quê? Em 2 Samuel 3, verso 1 diz assim: e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Foi Deus quem prometeu, mas teve que lutar para conquistar. Você pensa que quando José teve um sonho, no outro dia o sonho aconteceu? No outro dia ele foi para a cova, no outro dia foi vendido como escravo, no outro dia foi traído na casa de Potifar, no outro dia foi esquecido na cadeia. Mas está lá em Gênesis, no capítulo 39, verso 23: e tudo quanto José fazia, o Senhor era com ele e o fazia prosperar. Está vendo aqui, Caleb, o que ele diz? Você pode ter uma certeza: Deus está comigo, Deus está comigo.
vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, mas Deus está contigo. Lembra Davi, 1 Samuel 16:18 diz assim: o Senhor era com ele, Deus estava com ele. Você tem que entender que aquilo que Deus te prometeu vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter sofrimento, mas fique tranquilo, Deus está com você. Deus está com você. E olha o que ele diz para Josué, no mesmo capítulo que ele manda Josué se esforçar, a gastar energia. No versículo 5 ele diz assim: eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É o que Deus está falando para você. Vai ter luta, vai ter dificuldade, a coisa vai ficar feia, mas a boa mão de Deus estará sobre você. Deus estará sobre você. Ninguém prevalecerá e você vai conquistar a promessa. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que não esqueçamos como Deus nos conduziu no passado.